Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos vídeos anteriores, nesse vídeo nós vamos introduzir alguns comandos úteis para a extração de dados no MongoDB, traçando um paralelo com os bancos de dados relacionais. Tá? Todas as referências utilizadas para esse vídeo estão lá embaixo na descrição, ok? Então vamos lá. Bom, eu estou aqui com o meu cliente do MongoDB aberto. E um dos comandos que a gente pode utilizar é, primeiramente, para ver as databases existentes. Então, show databases e ele me mostra quais são as databases existentes atualmente no meu Mongo. Para selecionar qual a database que eu quero usar, eu coloco use e o nome do meu database. Se ele não existir, ele vai criar. Se eu quiser ver as collections do meu database, né? O database que eu escolhi, eu posso usar o show collections. No meu caso aqui, eu só tenho uma collection, que é o equivalente à tabela, né, dos bancos de dados relacionais, que é a collection em stock. Nós sabemos que o find é a função para fazer consultas no MongoDB. Nós podemos utilizar também, ele exibe assim, nós podemos usar também o comando pretty. Pronto, agora ele vai exibir de maneira identada, né, cada campo com o seu respectivo valor dentro dos documentos que estão contidos dentro da collection stock. Bom, agora eu posso limitar também a minha quantidade de documentos retornados, né, ignorando o primeiro deles, por exemplo. Eu consigo fazer isso com esse comando aqui. Então, o skip 1 vai pular o primeiro registro do estoque e o limit 2 vai fazer com que ele me lixe os dois registros, né, seguintes. A gente pode ver lá em cima que o primeiro é jornal, depois caderno e depois papel. Então ele tem que me trazer caderno e papel. Eu também posso escolher quais são os campos que vão ser listados. Então aqui, sempre que eu vou usar o find, aqui parte é o critério, essa parte aqui é o critério, e aqui são os campos que eu quero que liste. Então, eu estou falando, olha, traz todo mundo da collection em estoque, né? Onde eu quero que traga para mim só o campo item sem o ID. Isso que ele trouxe. Eu também posso ordenar os itens que são exibidos. Então, se eu acrescentar um sort pelo campo item, ele vai listar em ordem crescente. O 1 quer dizer que é em ordem crescente. Se eu quisesse que fosse em ordem decrescente, bastaria eu colocar o menos 1. Então, colocando aqui com menos 1, ele vai ordenar de forma decrescente. No MongoDB eu também tenho regex, né, que é para poder, a gente pode utilizar para poder encontrar padrões, né, em campos, por exemplo. Então, aqui, como se fosse o like. Olha aqui eu estou dando um find e eu estou falando com ele o seguinte: eu quero todos os documentos da collection stock onde o campo item contém a letra P, tá? Semelhante ao like do SQL. E esses são os documentos com itens que contêm a letra P. Se eu quisesse, por exemplo, listar só os que terminam em AL, eu usaria esse comando aqui, ó. AL dólar. Então você sempre vai colocar o padrão, né, entre essas barras aqui. Dentro da parte de critérios do find, é possível colocar operadores. Então nós temos aqui alguns operadores de comparação, como o dólar
é que esse operador aqui, ele na verdade, você já consegue usar ele de forma implícita, tá? Sempre que você não especifica o operador, ele considera que você está utilizando o igual. Eu vou mostrar depois. O $NE é o equivalente ao diferente, né, em programação ou nos bancos relacionais. O greater than é a mesma coisa que maior do que. Você também tem o greater than equal, que é o maior ou igual. Tem o less than, que é o menor do que. E o less than equal, né, menor ou igual. A gente também tem aqui alguns filtros de lista, né, de lista de valores. Então, a gente tem o $in, que é o equivalente ao comando in do SQL. Aqui eu estou passando um critério que é o seguinte: eu quero todos os documentos em que o campo idade tem valor especificado dentro dessa lista aqui, 10 e 12. E eu tenho a negação dele, que é o $nin, o equivalente ao not like. Então, eu vou querer todo mundo em que o campo idade não está especificado aqui dentro desse intervalo. Então, mostrando aqui para vocês, esse aqui eu não terminei de mostrar, né? Ele exibiu todos os itens aqui terminados em AL. Então, continuando aqui, primeiro o dólar aqui que é implícito, né? Então, se eu colocar aqui, tá vendo? Essa parte é o critério. No critério eu só coloquei quantidade 45. Então, ele entende o seguinte, ele tem que trazer os documentos do estoque, onde a quantidade é igual a 45. É o cartão postal. Tá? É o único que tem esse valor. Se eu quiser utilizar os comandos de comparação, eu posso usar, olha, eu quero que agora que você me traga os documentos em que o campo quantidade tem valor entre 45 e 50. Então, ele é maior ou igual a 45, menor ou igual a 50. Tá? São esses dois. Voltando agora para os próximos operadores, eu vou apresentar os operadores lógicos. Então, eu tenho aqui 4 operadores lógicos. O operador AND, o operador OR e 2 tipos de negação, o NOT e o NOR. Né? Então, o AND é quando eu quiser que todos os itens da expressão sejam verdadeiros, o OR pelo menos um deles, o NOT vai servir para quando você quiser negar um conjunto de expressões. Então, o valor não pode estar em nenhuma daquelas expressões. Porém, se um dos documentos não está naquela expressão porque ele não tem aquele campo, vai trazer também. Se eu quiser que esses documentos sem esse campo que eu especifiquei com o operador NOT, se eu quero que eles não apareçam, eu tenho que usar o NOR. O NOR exclui esses registros que não aparecem simplesmente porque eles não têm o campo. Tá? Então, utilizando aqui, eu estou mandando listar todo mundo do estoque que tem o campo quantidade, né, com os valores entre 45 e 50, e também estou listando que o campo item tem que ter o valor, né, do campo item tem que ter a palavra P. O único que atende esses dois requisitos é o cartão postal. Eu também tenho os operadores de elementos, o exists e o type. Os exists traz os documentos que possuem o campo especificado. Então, aqui eu estou falando o seguinte, eu quero os documentos em que eu tenho valor para o campo price. O type faz algo parecido, só que ao invés de especificar que eu tenho que ter um valor para aquele campo, eu especifico que ele tem que ser de um tipo específico. No MongoDB eu tenho uma tabela com todos os tipos e o número dele. No caso, o tipo string, o referencial numérico dele é 2. Então eu posso fazer ou através do 2, né, colocando type 2, ou type string. Ele vai aceitar qualquer um dos dois. Utilizando aqui no command, então eu tenho que listar aqui do campo estoque todos os documentos que têm status do tipo double e tem o campo quantidade sem valor.
No caso, eu tenho esse aqui, o grampeador. Tá vendo? Ele não tem o campo quantidade e o status dele é numérico. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Para saber mais sobre esses comandos ou se aprofundar mais no tema, basta ver os links de referência que eu coloquei ali na descrição do vídeo, ok? Até mais!